Então vamos lá, 1 Coríntios 10. Nós vamos ler aí a partir do verso 23. Até o verso 1 do capítulo 11. Vamos ler todos juntos, aqueles que estão com a revista e atualizada, a tradução revista e atualizada, para não dar choque aí na tradução. Vamos ler juntos quem está com a área então. Diz assim, todos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por aquilo ou daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Nós temos estudado aí, na sequência da Confissão de Fé de Westminster, nós chegamos no capítulo sobre a vida cristã. E nós já trabalhamos aí algumas semanas sobre a lei de Deus, a divisão da lei entre lei moral, lei civil e lei cerimonial. Vimos que a lei moral ainda está em vigor, revestida de um entendimento que o próprio Cristo trouxe, e que, portanto, dentro dessa aliança que Deus faz, mesmo desde o Antigo Testamento, nós estamos ainda vivendo a mesma aliança, desde sempre. Porém, a primeira aliança, uma perspectiva de sombra, de analogia, para a nova aliança em Cristo. A gente não despreza aquilo que foi vivido. Hoje, nessa sequência aí sobre vida cristã, a Confissão de Fé vai tratar a respeito da liberdade cristã. E nós vamos pontuar aí alguns princípios. É muito comum, nos dias de hoje, em relação à liberdade, e até por causa da influência que a gente tem recebido nessas últimas décadas aí, que as pessoas, dentro da independência que têm, elas falam assim, quem cuida da minha vida sou eu. Se eu estou bem comigo, o resto se exploda. Eu não quero saber o que os outros falam de mim. Eu sou dono do meu próprio nariz. E tem uns que tem bem grandão. Aí ele acha que ele manda mais em todo mundo. Porque dentro da realidade da nossa contexto aqui, de geração, as pessoas confundem liberdade, com aquilo que de fato ela pressupõe, com independência. Com o fato de que só existe ela no mundo e que ela é o centro do universo
e que todas as pessoas precisam se curvar diante da vontade soberana e suprema daquele narizão. Porque quem manda no nariz é ela, não é assim? E muito cristão tem seguido aí nesse caminho. Só que a grande diferença, irmãos, do cristianismo para qualquer outra religião, tratando aqui numa perspectiva, né, de estudo de religião, qualquer religião que vai exaltar o homem, que vai exaltar a possibilidade desse homem alcançar a salvação, que coloca no mérito o contexto, então, para esse homem ser abençoado ou não, despreza o princípio que o cristianismo apresenta de que nós somos totalmente dependentes de Deus, em tudo. E por isso, tudo que eu vou fazer não é para ser feito para mim mesmo. O verso 31 aqui que nós lemos, né, que dentro do contexto está sintetizando praticamente tudo, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Ou façais outra coisa qualquer. O que é outra coisa qualquer? Outra coisa qualquer. Andar, respirar, trabalhar, dormir, brincar, estudar. Porque ele está tratando das questões aqui básicas, comer e beber. Porque o contexto ele está falando até, referindo-se a Corinto, uma cidade idólatra e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a ideia é, a sua existência, o que você é, o que você faz, o que você deixa de fazer, precisa ser feito para quê? Para a glória de Deus. Não é para satisfazer os seus próprios desejos. Não é porque você é dono da sua própria vida. Então, a diferença do cristianismo em relação às outras religiões é que o cristianismo é uma religião de testemunho. O que significa isso? Ser uma religião de testemunho. Aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer testemunha a respeito do Deus que você crê. Então é uma vida que testemunha em prol do organismo, da igreja. Porque o que eu faço e deixo de fazer se envergonha o nome de Deus e a cristandade, então eu já não estou usando a minha liberdade para aquilo que eu deveria, mas eu estou sendo um egoísta miserável. E é por isso que lá no final, ainda entrando no capítulo 11, Paulo vai sintetizar isso dizendo: sede o quê? Meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pastor, mas nós não temos que olhar para Cristo, ser imitador de Cristo. Sim, mas isso não tira a sua responsabilidade de ser um representante de Cristo, um embaixador de Cristo, um sacerdote de Deus e de Jesus. E por isso, você teria que ter uma postura de vida tamanha em Cristo para dizer o seguinte: pessoal, vocês querem saber como que é ser cristão? Olha para mim. Sede meus imitadores. Ai, pastor, mas isso era Paulo. Sim, o mesmo que disse que era o pior dos pecadores. Homem como você, homem como eu. E que foi alcançado pela graça, regenerado. E por isso olha para a cristandade e fala: olha, vocês querem saber como que é viver a liberdade de Cristo? Então olha para mim. Sede meus imitadores. Agora, porque eu sou digno de ser imitador? Não, porque eu imito a Cristo. Então sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o padrão, irmãos, que nós deveríamos colocar uma vez que fomos alcançados pela graça do Senhor. Fazer tudo para a glória de Deus, ao ponto de nos tornarmos modelo para os demais cristãos. Então, é disso que, de certa forma, é tratar a liberdade cristã. A liberdade cristã, ela vai apontar para o fato que você hoje é livre
para dizer não para um monte de coisa que o mundo está escravizado. A minha liberdade cristã me permite dizer não para a minha própria vontade, para as minhas inclinações carnais. A minha liberdade em Cristo, que me aponta para o fato que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, me permite dizer não para os vícios, me permite dizer não para práticas que eu sei que para todo mundo é comum e é aparentemente lícita. E é por isso que ele começa a dizer, lá no verso 23, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E não é uma ideia de edificar somente a mim, mas edificar o todo. Tanto que Paulo, mais à frente, vai dizer, olha, eu tenho trabalhado, andado e deixado de fazer algumas coisas para que todos sejam salvos. Para que as pessoas possam entender o caminho da salvação através da minha postura. Não que você está proibido de comer ou beber determinada coisa, como no Antigo Testamento era exigido. Porque ele diz, olha, todas as coisas pertencem a Deus. Verso 26, né? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas veja, por causa da consciência, e não da sua, mas da consciência dos outros, por isso que eu falei que o cristianismo é uma religião de testemunho. Não é assim, eu fiz o que os outros pensar, problema dos outros. Não, não, não. A fé cristã, ela é pautada naquilo que o outro está pensando de mim. Porque o meu objetivo aqui é glorificar a Deus e fazer com que o outro siga o mesmo caminho que eu estou seguindo. E aqui ele usa um exemplo que era comum para a cidade de Corinto, porque era uma cidade portuária e ao mesmo tempo recebia estrangeiros de todas as partes, era idólatra, era o centro de adoração a Afrodite, né, o Diano, dependendo do contexto que você queira colocar, se é romano, se é grego, cheio de práticas culticas, de prostituição, de promiscuidade, não sei o quê. E aí, então, havia vários eventos que eram consagrados a entidades, a seres, né, que eles colocavam como divinos. E aí Paulo falou, você está aqui, alguém te convidou para ir comer um churrasco na sua casa? Você vai, não tem problema nenhum, come. Mas se alguém chegar e dizer para você, olha, essa carne é sacrificada ao Deus tal, Deus Apolo, Deus não sei o quê, por conta da consciência desse que te advertiu, não pela sua, ou porque tem problemas com minha carne, mas por conta do testemunho, o que você faz? Não come. É por causa do outro, não é por sua causa. Não é porque, não, pastor, eu tenho um entendimento bíblico que não tem problema eu tomar o meu uísque. Não tem mesmo, a Bíblia não proíbe você tomar o seu uísque. Mas a questão não é a sua consciência miserável. Porque o cristianismo não está no seu umbigão. O cristianismo não vive em torno da sua excelência. O rei. Não, não. É uma fé de testemunho. E por conta da consciência do outro, por amor a Cristo e para a glória de Cristo, para que eles sejam salvos, o que eu faço? Não faço, não como, não bebo. Por isso quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Isso é a essência da liberdade cristã. Essa semana eu conheci um rapaz que nós compramos as plantas aí, que o conselho presbiteriano indicou, aí descobri que ele é irmão nosso, ou pelo menos brincando com ele, né? Meio irmão ou primo, não sei, é batista. E eu não sei que pastores que ele encontrou nessa vida aí, presbiterianos, que ele achou que eu tomava, né? E aí ele chegou, tal, e conversa vai, conversa vem, conhece todo mundo e mais um pouco. É o Ismael, não sei se você conhece o Ismael. Eu falei que para ele entrar lá, se ele estiver assistindo aí, um abraço para ele. E aí ele chegou assim, não, então, porque os presbiterianos é mais tranquilo, né, rapaz? Inclusive, meu menino está lá, não vou falar a cidade do menino para não expor o rapaz,
está lá na região tal, tem um pastor, mostrou a foto do pastor, esse aqui é o pastor fulano de tal, você conhece? Não conheço essa figura. Então, rapaz, mas olha, bebe, hein? Presbiteriano lá é animado, hein? Vai fazer o quê, né? Vocês sabem. Eu falei, não, peraí, meu amigo, você está me confundindo. Eu não sei com quantos pastores presbiterianos você lidou e qual a estirpe dos pastores presbiterianos que você lidou. Mas aqui a minha liberdade em Cristo é diferente dessa. Sei que tem, inclusive tem pastor presbiteriano que põe lá na rede social o cantinho da cerveja, né? Então eu sei que os caras tal. E qual que é a argumentação desses caras? A liberdade em Cristo. Eu não sou escravo da bebida, eu não sou escravo disso. Eu faço isso sem ser escravo disso. Mas o problema não é você fazer sem ser viciado, sem ser alcoólico, ou seja lá o que for. O problema é a consciência não sua, mas é a consciência de quem? Do outro. Isso é liberdade, irmãos. Que me diz que, inclusive, eu posso decidir não beber. E por que decidir não beber? Sou tonto, como alguns poderiam dizer? Não. Por conta da consciência do outro. Se você me vê num restaurante, num barzinho, sei lá o que for, com um copo lá de um drink qualquer, ou de um chopp, você sabe quanto chopp eu já bebi? Sim ou não? Não. Alguém pode dizer, rapaz, você não sabe o que eu vi lá na cachaçaria? Reverendo Ever. Não sei quantos, mas o bicho estava com um copão lá. Devia ser mais de 10, porque estava com o olho vermelho. Aí o cara tira a conclusão que ele quer. Aí eu falo assim, meu amigo, mas eu não sou escravo desse trem, não. Mas o problema não é você ser escravo disso. O problema é a consciência do outro. A fé cristã é uma fé de testemunho. Às vezes eu fazendo já o correto, o infeliz já pensa o contrário. E a Bíblia diz que eu tenho que fazer todos os meus atos pensando sim nos outros. Porque o alvo é que eles sejam salvos. Vamos ver aí o que Paulo fala? Cadê aqui o versículo que ele fala isso? Me ajudem aí. 33? Isso. Assim como também eu procuro, Paulo falando de si, eu também procuro, em tudo, ser agradável a todos. Veja, esse ser agradável, irmãos, dentro do contexto, não é ser uma pessoa, aquela pessoa, o miquinho da vida, não. Não é isso. Esse agradável aqui, dentro do contexto, é no sentido de não produzir um problema de consciência deles. Esse ser agradável não é de agradabilidade. Uma pessoa tão agradável, tão gostosa conviver com ela. Não. Tanto é que Paulo era os dois pés no peito. Mas a ideia de Paulo de ser agradável era no sentido de não ferir a consciência de ninguém. Esse é o contexto. Então, ser agradável porque eu não estou produzindo nenhum mal-estar na consciência de ninguém. E ele diz então, em tudo ser agradáveis a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de... E por que ele não usa aqui o de crentes? Ele usa muitos. Porque ele fez essa distinção já. Se você observar, quando ele diz lá no início, verso 27, se algum dentre os incrédulos vos convidar, ele não está falando que você não pode conviver com o incrédulo. Pelo contrário, você vai conviver, e se o incrédulo te convidar, não tem problema nenhum você ir. Desde que a sua liberdade cristã seja usada no contexto. E ele não está preocupado aqui simplesmente em dar testemunhos para os crentes. Por isso ele usa muitos no verso 33. Porque é inclusive para o descrente que ele está preocupado.
Por quê? E por que eu falo que é para o descrente? Veja a frase final do 33. Para que sejam salvos. Olha, ele está preocupado com o crente? Não, ele está preocupado com o descrente. Para que o descrente seja salvo. Esse incrédulo que o convidou. E por amor a esse miserável incrédulo que o convidou e que matou lá o frango para a festa de Santo Reis, ele não vai comer. Ele vai estar lá, mas ele não vai comer. Por conta da consciência do outro. Pastor, não chupa essa balinha não, que é de Cosme e Damião. Aí eu tenho uma consciência plena de que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E falo assim, meu irmão, isso aqui não me atinge, não. Tenho liberdade em Cristo. Vou lá, chupa a balinha e o docinho de Cosme e Damião. E a consciência daquele que me advertiu? Eu vou estar produzindo bênção no sentido para que ele possa crescer e amanhã depois sair da debilidade e se tornar alguém maduro em Cristo? Não. Então tá, eu vou chegar para ele e falar, meu amigo, isso aqui não tem problema nenhum para mim. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas, já que você me advertiu, devolva a balinha aqui. Para que a sua consciência não entre aqui em colapso. Mas eu gostaria de conversar sobre isso com você. Te explicar um pouquinho o que é a visão bíblica sobre o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Pronto, me dá uma oportunidade, me cria uma situação que eu posso explicar, então, por que eu não comi, falando, eu não comi só por tua causa, mas não porque eu não podia comer, porque é de Cosme e Damião. E aí me dá a oportunidade de marcar um momento com essa pessoa e explicar e apresentar a ela o verdadeiro evangelho, a verdadeira liberdade que eu tenho em Cristo. Veja, a preocupação de Paulo é intencional. E isso é fantástico, irmãos. Porque você, como um embaixador de Cristo, um sacerdote de Deus e de Jesus, você precisa viver intencionalmente para a glória dele. Tem que ser a sua intenção todos os dias ser um instrumento de bênção na vida de outros, em especial dos incrédulos, na expectativa que eles sejam salvos. Isso é liberdade. É não procurar o meu próprio prazer, meus próprios desejos, mas em favor dos outros, me colocar, verso 32, né? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então veja, é uma fé de testemunho. Eu não vou ser pedra de tropeço, nem para o incrédulo. E aí eu vou usar da liberdade cristã para não produzir nele constrangimento, tropeço ou escândalo. Tem uma situação que eu sempre conto, né? São muito, muito queridos nossos amigos lá de Matão. E essa irmã lá de Matão, ela tem uma receita de biscoito de pinga, biscoito de aguardente. Sabe? Não sei se você já comeu aqueles biscoitinhos de pinga. Hoje já tem industrializado e vende por aí. E é gostoso o bendito biscoitinho de pinga. Só que para fazer a bendita receita, o que você tem que ter? Tem que ter a pinga, o aguardente. Aí ela falou assim, caramba, vontade de comer um biscoitinho de pinga. E para deixar o negócio mais santo, ela falou assim, eu vou ainda fazer e vou levar um potinho para o pastor. E aí dá equilibrada, né? Se ela vai fazer um pouquinho para o pastor, então o pecado fica mais leve.
Aí o que acontece? Aí ela resolveu, foi lá no supermercado. Primeiro lugar que ela passou, foi lá, pegou lá uns alfaces, uns trem assim, pôs lá. Aí foi lá na seção de bebida, pegou o aguardente, pôs embaixo e mocosou. Sabe o que é mocosar? Você cobriu lá, porque pô, se alguém me vê aqui com garrafa de pinga, fulano, presidente da SAF, era presidente da SAF, Marcos. Presidente da SAF da igreja presbiteriana, não, fica mal. E ela tinha a menina que é regulidade para a Duda. E aí tal, comprou lá o que ela tinha que comprar. Na hora que ela chega no caixa, a menininha quis ajudar a tirar as coisas. No que ela tirou, como estava mocosado o negócio, a menina não viu. Ela tirou, o aguardente caiu. E o que aconteceu? Quebrou, cara. Aquele cheirão de pinga no supermercado inteiro. E aí, atenção, caixa número 32, quebrou um aguardente, setor da limpeza. Todo mundo, cara, todo mundo, vai pro 32. Né? Aí chega lá, quem está no 32? O presidente da SAF. Aí ela chega assim, pastor, que vergonha. Tinha um monte de gente conhecida em cidade pequena. Um monte de gente conhecida, não sabia onde eu punha a cara. E aí eu paguei, que eu nem vi nem quanto que deu. Queria sumir. Veja, algo lícito, extremamente lícito. O que ela tinha de errado desse negócio? Nada. Mas o diabo, ele é complicado, né? O diabo, como a Marca que tem um ditado, né? Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, Marca. Ele nos coloca em algumas situações, irmãos, que é complicado. E aí que serve de mau testemunho. Aí eu sei que depois, eu ainda fiquei mais lá uns 7 anos, ainda fiquei lá em Matão, nunca mais comi biscoito de pinga. Ela falou, pastor, eu só vou fazer esse negócio se o senhor for comprar a pinga. Como eu não fui, então ficamos sem comer biscoito de pinga. Ai, é um problema. Não, minha liberdade cristã me permite ficar a vida inteira agora sem comer. O biscoito de pinga, tudo bem, cara. Não tem problema nenhum. Isso não vai me escravizar. Porque quer comais, quer bebais, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, o nome do estabelecimento me impede de ir lá. Citei, né? Eu não sei se o nome agora continua esse, mas o cara põe lá, cachaçaria. Pastor, tem um escondidinho lá. É a coisa mais divina do mundo, pastor. Hã? Tô vendo que vocês estão indo lá, né, negão? Então, tá bom. Então, beleza. Tem. Aí, e tem tudo, é uma franquia, então tem quanto é a cidade. Aí o pessoal fala, pô, se o negócio é tão bom, pede no delivery. Ai, eu tô com a vontade daquele escondidinho, meu Deus, eu tô até tremendo. Não tem problema, cara. Se você tá tão assim, liga lá. Agora, o fato de você ir, imagina o pastor. Vi pastor, onde que ele estava saindo? Cachaçaria. O cara que não conhece a franquia, não sabe que é um restaurante, que tem lá uma série de coisas, que não é só bebida que tem, tarará, o cara o débil, né, que não tem conhecimento, vai chegar na conversa dele, porque ele vai falar, o pastor estava fazendo o quê numa cachaçaria? Comendo escondidinho? Não, estava enchendo a cara de cachaça, aquele vagabundo, tá vendo? É assim que é, por isso que eu falo, pastor não presta. E aí já vai. Então, por amor à consciência desse débil, porque ele não tem obrigação de saber que a franquia é de restaurante, que darará, papapá, eu nem vou. Vou morrer porque eu não vou comer o escondidinho? Não vou, cara. Dá para ficar sem escondidinho? Dá, claro que dá. Ou se tiver muita vontade, pede. Aí o cara leva lá na sua casa, você come o seu bendito escondidinho.
Se me permite aqui a brincadeira. Tranquilo. Porque a fé cristã é uma fé de testemunho. A música que eu ouço na minha casa enquanto estou fazendo faxina, foi lá nos 312 decibéis, né? Quem é mais antigo aí, no estilo flash dance, vai lá limpando, escorregando, já limpando a casa, aquela coisa lá, ou footloose, alguma coisa assim, né? Só que aí a musicona é do bonde do Tigrão, junto com a Anitta e mais não sei quem. Os vizinhos. E ó, o crente hoje está animado, hoje a faxina vai estar boa. Tem problema? Não, não tem problema, por conta do testemunho. Eu uso a minha liberdade cristã para não fazer, porque intencionalmente eu vivo para a glória de Deus e intencionalmente eu quero criar oportunidade para falar do amor de Deus, para que eles sejam salvos. Estou sendo claro aqui, irmãos? Beleza. Então vamos caminhar aqui na parte mais teórica. Então, falando da liberdade cristã, a liberdade que Cristo, sobre o Evangelho, comprou para nós, os crentes, significa que nós somos libertos de algumas coisas. A confissão de fé vai pontuar lá. A primeira coisa que eu sou liberto, na perspectiva bíblica, é do pecado. Eu não preciso mais me tornar escravo do pecado. Pelo contrário, ele me livrou disso. Eu posso dizer não para as inclinações pecaminosas do meu coração. Eu posso lutar contra isso. Então, ele me livra do pecado e das consequências desse pecado. Da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Vamos ver esses textos? Abra lá em Tito, capítulo 2. Tito 2, verso 14. Por conta aí da transmissão, eu vou fazer a leitura. Tito 2, 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso do quê? De boas obras. Então, Cristo, quando ele paga o preço da nossa dívida na cruz, ele nos livra, irmãos, do pecado, da ira, da maldição e nos purifica, ou nos lava, asperge o seu sangue sobre nós, né? De modo que nós sejamos um povo que vive exclusivamente para Ele. Havia um quadro, né, humorístico que dizia que ele não te pertence mais. Lembra disso? Você não se pertence mais. A partir do momento que Cristo pagou um alto preço pela sua vida e te lavou, te remiu, você é dele. Por isso que a Bíblia nos chama de servos. E o termo no grego é escravo mesmo. Só que é um escravo diferente, porque não é simplesmente um escravo. É um escravo que ao mesmo tempo ele chama de amigo e ao mesmo tempo a Bíblia diz que foi adotado como filho. Mas não me tira a realidade de que eu fui comprado. E que eu fui purificado pela obra de Cristo para viver exclusivamente para Deus. Para viver exclusivamente de um modo a ter boas obras e de um modo zeloso. Então a vida do cristão deveria, mais uma vez vou usar essa palavra, intencionalmente, tem que ter a intenção. Você acorda, qual que é a intenção da minha vida hoje? Viver para a glória de Deus, como alguém que foi purificado para viver exclusivamente para Ele. Não é para satisfazer as suas inclinações, os seus desejos. Tem muita questão, mas a gente tem direito, né, pastor? O direito que você tem é de glorificar a Deus, uma vez que você foi comprado. Porque não adianta nada você viver
364 dias no ano, para a glória de Deus, mas se você viver um por você, o que você fez? Já manchou, cara. Pastor, mas ninguém dá conta. Mas é uma luta constante, por isso que ele diz, mortificar a sua carne. Fazei, pois, morrer a sua natureza terrena. Porque se você começar a dar ouvidos para o seu próprio coração, para onde você vai? Você volta para a lama, como Pedro vai dizer. Você volta para o vômito. É igual a cadela que volta para o vômito, é igual a porca lavada que volta para o lamaçal. Se você for seguir a inclinação do seu próprio coração, os seus desejos, é para lá que você vai. E intencionalmente eu sei que Cristo me salvou, me lavou, me libertou, para que eu viva exclusivamente para Ele, zeloso de boas obras, ou de obras que glorificam a Deus. Tudo bem? 1 Tessalonicenses. Volta aí um pouquinho. Capítulo 1, verso 10. O contexto aqui é geral, mas o que importa é a última frase aí. Para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou seja, dessa ira condenatória de Deus. Jesus nos livrou, irmãos, do pecado e da condenação. Uma vez que ele me livrou do pecado e da condenação, eu não preciso mais viver na prática do pecado. Eu posso dizer não para ela. Isso é liberdade cristã. Nossa, fulano, mas você era tão assim? Eu era. Agora eu sou novo. Eu nasci de novo. Nossa, fulano, você bebia todos e mais um pouco. Isso, bebia. Eu era. Agora eu vivo em novidade de vida. Porque eu fui lavado. Eu era uma porca na lama mesmo. Você tem toda a razão, mas eu agora sou uma porca lavada. Cheirosa. Essa é a diferença. E a pessoa vai falar assim, caramba, mas não é que é verdade mesmo? Então, cara, mas o que aconteceu? Opa, outra oportunidade. Intencionalmente, aí nós vamos abrir o plano da salvação para esse cara. O que Deus fez comigo, Ele pode fazer contigo. Porque a intenção do cristão, na liberdade que Cristo nos dá, é viver exclusivamente e intencionalmente para a glória dEle. O que mais? Nós vemos também que Cristo nos libertou deste presente mundo ímpio, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado. Isso aqui são expressões lá da confissão de fé, tá? Se você for ler lá o capítulo que trata da liberdade cristã, se você for seguir lá, não sei se você tem isso em aplicativo aí, você vai ver que é justamente o que está escrito lá. Então, o que significa que Cristo nos libertou aí desse mundo? Vamos ver esses textos aí. Gálatas, capítulo 1, primeiro. Volte mais um pouco aí. Verso 4. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, qual seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, a obra de Cristo nos desraigou deste mundo perverso. Não significa que Ele nos tirou do mundo. Mas a ideia do desraigar, irmãos, é quando nós estamos plantados em determinado lugar, nós estamos recebendo nutrientes e alimento desse lugar. Quando Ele nos tira, nos desraigou desse mundo perverso, é que eu não estou mais sendo alimentado por aquilo que o mundo perverso me oferece. Mas Ele me tirou de lá. E nós sabemos, tanto em João 15, Romanos 11, que nós fomos plantados agora de um modo diferente.
Nós somos os ramos que está ligado a quem? A Cristo. E porque estamos ligados a Cristo, nós sabemos que sem Ele nós nada podemos fazer, e é dele que nós recebemos os suprimentos, nutrientes, o alimento necessário para produzirmos frutos. Então nós somos desraigados desse mundo perverso e fomos enxertados na oliveira santa de Deus, onde o próprio Cristo o é, e nós somos os ramos, para que possamos produzir frutos de acordo com o alimento que recebemos de Cristo. Isso é liberdade cristã. Eu não mais vivo de acordo com os desejos e os alimentos e os oferecimentos que esse mundo perverso tem para me oferecer. Por isso que o cristão ele não pisa em duas canoas, meu irmão. Você está no barco de Cristo ou você não está. Não existe na língua do crente, o que eu faço da vida é problema meu. Não. O que você faz na sua vida é problema de todo mundo. Porque a fé cristã é uma fé de testemunho. O que você fala, o que você deixa de falar, o que você come, você deixa de comer, aonde você vai ou onde você deixa de ir, com quem você anda e com quem você deixa de andar. Tudo isso, irmãos, fala a respeito da sua comunhão com Cristo ou não. Se você já foi liberto, lavado e remido em Cristo ou não. Então, o fato de ter sido nascido de novo, lavado, remido no sangue de Cristo, com o sangue de Cristo aspergido sobre nós, isso tem que mudar a minha cosmovisão. Porque eu não vivo mais para mim mesmo. Mas eu vivo agora exclusivamente, intencionalmente, para a glória daquele que me salvou. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 26, verso 18. Aqui no capítulo 26, nós estamos Paulo aí pregando, no contexto do rei Agripa, né? E ele contando aí da sua experiência, contando da sua conversão. E lá no verso 18 é dito assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E falando da obra de Cristo. Nós vemos que Pedro nos diz isso também, que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Em Cristo nós saímos desse mundo de trevas, desse mundo perverso, desse mundo ímpio, e aqui debaixo da autoridade de Satanás, da potestade de Satanás, da autoridade de Satanás, que nos cegava, e nós passamos então agora a não servir mais aquilo que Satanás conduz esse mundo a servir, mas passamos agora da potestade de Satanás para a autoridade de Deus. Então é incompatível aquele que se diz cristão, aquele que se diz servo de Cristo e que coloca a sua confiança e salvação em Jesus, viver ainda nas trevas, viver ainda sob a potestade de Satanás, ou dirigidos por Satanás. Porque o apóstolo Paulo também vai dizer em outro momento que nós somos escravizados por Satanás. Irmãos, viver uma vida totalmente de libertinagem, de promiscuidade, prostituição, de suprimento dos desejos carnais, nada mais é do que viver ainda sob o domínio de Satanás. Por quê? Porque qual que era
a grande questão entre Satanás e Deus? Satanás queria ser o quê? Glorificado, igual a Deus. E quando ele domina sobre os homens, esses homens eles vão procurar a glória de quem? A glória de Deus? Não. Porque quando os homens procuram a sua própria glória, na verdade eles estão se igualando a quem? A Satanás, que procurou a sua própria glória. E é dessa forma que a gente acaba vivendo debaixo da potestade dele, da autoridade dele. Porque nós vivemos atrás da nossa própria glória, e não da glória daquele que nos criou, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Jesus nos liberta disso. O sucesso para nós, irmãos, não está na perspectiva dos olhos humanos. O nosso sucesso está na perspectiva de glorificar ou não a Deus. Existe um movimento, eu vi só uma vez, não sei nem se ainda está ativo, que puseram um nome até sugestivo, que é Ministérios Fracassados. Já ouviram falar sobre Ministérios Fracassados? É uma sequência de entrevistas com servos e servas de Deus, e alguns deles que tiveram a oportunidade de ter um reconhecimento na área que eles tinham, um reconhecimento de todo mundo, do mundo, e que se converteram e que agora servem ao Senhor. E pelo fato de servir o Senhor, acabou o sucesso do cara. Aí você tem ministros de louvor, pessoas que são envolvidas com confecção de letras bíblicas para louvor das igrejas, que o cara tinha a oportunidade de ser um músico lá fora, e tinha sido de renome, e que se converte agora, ele trabalha numa igreja produzindo músicas para a igreja cantar, ensina lá violão, ensina lá teclado, ensina bateria para a turminha lá, da igreja, tudo de graça. Na visão do homem, esse ministério desse cara é um fracasso. Por quê, cara? Você tinha banda, você fazia turnê, você fazia isso, fazia aquilo. Todo mundo ficava, na hora que te via. Agora você está aí fazendo musiquinha para a igreja? E vendendo musiquinha pela internet? Isso é um fracasso. Na perspectiva humana. E aí ele vai, tem pastores e tal. Você pesquisa na internet, você vai lá, ministérios fracassados. São várias entrevistas. Eu não sei qual que você vai pegar lá, mas a ideia é sempre essa, pegar pessoas que, na visão do mundo, é um fracasso, mas que na perspectiva do reino é um grande sucesso. Pessoal? Não. Para a glória de Deus. É essa dinâmica que deveria ser a minha vida, como alguém que foi liberto em Cristo. Vamos ver mais esses dois textos aí. Colossenses 1,13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim, vou ler o 13 e o 14, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a liberdade que Cristo nos dá. Nos tirou do império das trevas, nos tirou da inclinação e do governo de Satanás, que nos conduzia a buscarmos a nossa própria glória. Fomos libertos disso. Romanos 6,14, perdão. Romanos capítulo 6, verso 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu posso vencer as minhas inclinações carnais e o pecado, eu posso dizer não para ele, porque Cristo
já me libertou disso. E o Espírito Santo habita em mim, irmãos. Eu posso agora viver uma nova vida. Aproveitando que a gente está aqui em Romanos, veja aí o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também façamos o quê? Andemos nós em novidade de vida. É uma nova vida. Eu não estou mais agora atrelado às práticas das trevas, da pecaminosidade. Paulo vai dizer que antes de Cristo, muitos de nós estávamos escravizados a essas práticas. Ele vai dar uma listinha lá em Gálatas, e ele vai dizer, muitos de nós fizemos tudo isso aqui. Algo que só mencionar é vergonha. Em outro momento ele vai dizer. Mas agora eu fui regenerado. A remissão, a redenção me alcançou para que eu viva em novidade de vida. Então a liberdade em Cristo me conduz a uma nova vida. O que mais? Ele me liberta da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Eu, como crente, eu não preciso ter medo de morrer, meu Deus do céu. Tem cristão que a gente fala, ai, pastor, eu não posso nem em frente do cemitério. Qual é o problema passar na frente do cemitério? Ai, me dá uma fobia, eu tenho cemitério-fobia. Sei lá se existe esse termo, né, Rogério? Ou necrofobia, vai. Tem medo de morte. Deixa eu te contar 3 segredos aqui. Papai Noel não existe. Coelhinho da Páscoa também. E você vai morrer. Um dia você vai morrer, não tem jeito. E se você for antes de mim, eu vou te ver lá, toda enfeitadona. Ou enfeitadão. Né? Aquelas flores de plástico. Hoje é tudo plástico. Vai estar lá, gelada, gelado. Aguardando a promessa do nosso Redentor. Você sabe quem não suporta a morte é Satanás. Você sabe que dentro da quimbanda, da umbanda, do candomblé, quando o pai e a mãe de santo está perto da morte, o guia, o orixá, ele não vem mais. Satanás não gosta da morte, porque ele sabe que ele está condenado para ela, a morte eterna. Agora o cristão, meu amigo, é diferente. Nós somos libertos da aflição, da morte, da sepultura. Porque nós sabemos que mesmo que morrermos, estamos vivos em Cristo. Então a liberdade cristã me tira dessas aflições, dessas angústias, dessas questões todas. O processo de luto na vida de um cristão tem que ser o mais tranquilo possível. E isso a gente aprende cedo. Uma coisa que você nunca pode prometer para ninguém é estar sempre com Ele. Principalmente para os seus filhos. Não, papai vai estar sempre contigo. Mentiroso, você não sabe. Papai toda noite vai vir aqui te cobrir. Mentiroso, não vai. Porque mesmo que você viva, um dia ele vai casar ou ela vai casar, você vai lá cobrir os dois. Tá lá a sua princesinha lá, casou, aí você chega lá, bate na porta, entra lá. Eu vim cobrir vocês dois, porque eu prometi que eu sempre faria isso. Existe uma situação dessa? Não foi interna, porque é um xarope louco. Então nunca prometa isso. Agora você pode prometer o seguinte:
eu creio em Cristo e tenho te ensinado para você entregar sua vida a Cristo. E mesmo que o papai morrer, a gente vai se reencontrar no céu. Isso é promessa bíblica. Os meus filhos, quando tem... Porque as crianças chegam uma fase que ela fica com medo que o pai e a mãe morram, né? Sonha que o pai morreu. Você acorda, eu sonhei que o senhor tinha morrido. Para que não seja profecia. Mas aí já aproveitava e conversava. O papai pode. Mas por isso que nós temos a fé em Cristo Jesus. Porque mesmo que o papai morra, você fique aqui, se você crê em Cristo, se você for uma serva de Cristo, um dia nós vamos nos reencontrar. A Bíblia diz que naquele dia, ao soar da trombeta, o Senhor virá visivelmente para todos. Os que estiverem vivos serão transformados. Os que estiverem mortos ressuscitarão, receberão também um corpo em glória. E todos serão elevados para juntos nos ares nos encontrarmos. Com eles, não com ele no singular, como se fosse somente a Jesus, mas com todos aqueles que já estavam lá, porque já haviam passado ou estavam dormindo em Cristo. Então essa promessa é uma promessa bíblica. E por que eu posso dar essa promessa para os meus filhos? Porque Cristo me livrou da condenação da morte eterna, do aguilhão da morte, da sepultura e da condenação. Eu não preciso ter medo de morrer, irmãos. Muito pelo contrário. É muito possível que alguns de nós aqui, com o passar do tempo, vamos envelhecendo, vamos ver a debilidade do nosso próprio Cristo, a gente vai chegar, pastor, agora eu estou perto do fim. O fio de prata está para romper, pastor. O cântaro vai despedaçar, pastor. E eu quero que o senhor venha aqui, nós vamos fazer uma oração, nós vamos cantar juntos. Não tem problema nenhum. Não tem mais nada belo de você ver a morte daquele que realmente vive a fé em Cristo Jesus. Porque ele não tem medo da morte. É uma situação que todos nós vamos passar. Quem se desespera diante da morte são os ímpios, porque eles não têm esperança. Aí deita em cima do caixão, deu aquela festa, cara. Aí tem que ir lá, baba em cima do defunto. Isso é desespero de ímpio. A liberdade cristã, lógico, me traz a tristeza no momento, eu vou chorar, eu vou lamentar, que lá vai ser um baque na minha vida, mas ao mesmo tempo eu vou me alimentar da esperança e das verdades que a palavra do Senhor me traz, de modo que eu não mais viverei em aflição por aquilo. Isso é algo aprendido, irmãos, pela doutrina e pela prática. Quando as crianças começaram a entender um pouquinho, elas ainda tinham a bisavó, né? Bisavó e o bisavô tiveram esse privilégio. E é lógico que a probabilidade, né, do bisavô e da bisavó morrer era muito grande. Já estava lá, né, com o DNA, né, data de nascimento cansado, então a probabilidade, ninguém vai ficar aqui, né, 300 anos, não é verdade? E aí, a mãe do meu sogro, né, a avó da Clarissa, bisavó então das crianças, veio a falecer. Fulminante, não foi nada esperado. Todo mundo achava que ia morrer a outra, foi ela. Sabe aquelas histórias de família? Tem uma que está há 20 anos, morre e não morre. E a outra lá fazendo tudo. Nem parecia que tinha a idade que tinha. Aí de repente liga, olha, faleceu. A fulana? Não, a fulana ainda está lá. Morre ou não morre. Foi a outra. Um baque para a família. E eu lembro que aí nós levamos as crianças, morávamos em Matão, eles moravam em Olímpia. E aí a Duda viu, a Bisa. Aí ela olhou assim, fez maquiagem, né? Tá bonito. Tinha, sei lá, 4, 5 aninhos. Aí
pai, por que coisa nessa caixinha? A Bisa vai ser guardada agora para esperar o dia que Jesus vai voltar. Ah, então enfeitaram para Jesus. Provavelmente, Duda, provavelmente. Porque para ela não é. Deve ter sido para Jesus. Posso fazer um desenho para ela? Posso. Foi lá no cantinho, lá, foi na igreja metodista, pegaram uma folha da secretaria lá, fez um desenho, tal, foi lá e vou enfeitar mais. Ainda pediu para escrever Jesus na cartinha e pôs dentro da caixinha, porque já que a Bisa ia para Jesus, vai o presente também para Jesus. Beleza. Tranquilo, viu todo mundo chorando, ela mesma ia consolar quem estava chorando. A Bisa está no céu. 5 anos. Beleza, fechou o caixão, o porteiro chegou lá, pôs ela dentro, a Duda lá. Aí começaram a fechar com tijolos. Aí a Duda pegou. Como que Jesus vai entrar aí e está fechando com tijolo? Inocência da criança. Eu falei, filha, você não lembra o que aconteceu no túmulo de Jesus? Ela falou, é. Nem aquela rocha pôde segurar Jesus, né, pai? O que é esse tijolinho? Então tudo bem. Pronto. Uns 5 aninhos você ensinou a respeito da morte, não entendeu. E para ela foi uma situação extremamente tranquila. Você pode ensinar sobre a morte, porque é uma realidade. Não faça falsas promessas. Eu não sei quanto tempo o Papai do Céu vai me dar com você. Quando eu estiver aqui, nós vamos estar todos juntos. Mas se eu não tiver, a nossa esperança é de vida eterna em Cristo. Isso é liberdade, irmãos. Eu não preciso ficar enganando. Não, a Bisa vai virar uma estrelinha. Não vai virar estrelinha, meu Deus do céu. E ela vai ficar te vendo toda hora. Fica criança. Meu Deus, tem muita estrela. Qual que é a Bisa agora? Olha o trauma que você cria. E se você não é aquela lá, e ela gravada, dali a pouco ela encontra alguém e fala, não, aquela lá é a minha Bisa, não é a sua. Pensou? Vai dar briga. Use as promessas bíblicas para alentar o seu coração e para trazer entendimento e alento ao coração dos seus filhos. 1 Coríntios 15 vai dizer, dessa ressurreição, abra lá, um texto clássico, texto berço, sobre as promessas da ressurreição. Todo o capítulo 15 referenda o fato de ter Cristo ressuscitado, e porque Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados também. E lá no verso 56, na verdade, desde os 50, mas em 56 ele diz assim, o aguilhão, ou seja, o ferrão, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja, irmãos, Ele nos deu a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Essa é a promessa fantástica. Porque mesmo que, como diz lá em João, mesmo que a gente morra, em Cristo nós estamos vivos e viveremos eternamente. Aguardando o dia do Senhor, é verdade. O corpo volta ao pó, nós vamos estudar isso mais para frente. Então o nosso corpo dorme, aguardando o dia da ressurreição final. Mas a nossa alma, diz a palavra do Senhor, que vai para a presença do Senhor. Os ímpios, as almas dos ímpios, já para reservada em castigo. Mas a alma dos crentes para o seio de Abraão, ou como diz Apocalipse, diante do trono de Deus. E as almas estão lá diante do trono de Deus, inclusive clamando para o Senhor. Senhor, até quando? Por que o Senhor não vingas aqueles que se levantaram e perseguiram a tua igreja? E o Senhor vai dizer, o Cordeiro vai dizer, calma, é preciso ainda esperar um tempo, até que se completem o número dos eleitos. Mas já estaremos lá, irmãos, aguardando diante do trono do Senhor. Algumas doutrinas dizem que é o sono da alma. Mas a palavra do Senhor diz
que nós estaremos no seio de Abraão. Tanto na história que Jesus conta entre o rico e o Lázaro, eles já estão desfrutando, os crentes já estão desfrutando da presença do Senhor, mesmo na perspectiva de alma. Talvez não tenhamos a noção exata de tempo, mas lá, enquanto as almas dos ímpios estão no lugar reservado, há um grande abismo entre eles, disse Jesus. E nesse lugar não tem mais o que fazer. Eles estão lá aguardando o dia do juízo, porque os ímpios também serão ressuscitados. Porém, eles serão ressuscitados para serem julgados e condenados eternamente, enquanto os salvos serão ressuscitados, receberão esse corpo glorificado, para depois entrarem definitivamente no novo céu, na nova terra, e viver eternamente na presença do Senhor. Pastor, o que nós vamos fazer lá? Não sei. A Bíblia não diz. Mas ao mesmo tempo, vai ficar só cantando lá? Não. Aí, a minha perspectiva é o restabelecimento do Éden. Adão já trabalhava, comia, vivia antes do pecado. Então, é bem possível que seja alguma situação nesse sentido. Mesmo porque o padrão do novo céu e nova terra é restabelecer a criação antes da influência do pecado. Mas independente do que é e do que não é, Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. O fato é que em Cristo nós temos a esperança dessa vida eterna, da libertação da condenação eterna. E por isso nós não precisamos mais viver a aflição da morte. Eu fico imaginando os primeiros cristãos, morria gente todo dia, perseguido. Mas cadê o fulano de tal? Está iluminando a praça de Roma lá. Você não viu? Puseram fogo nele. Imagine você vivendo num período de perseguição, onde assim, cada dia cristãos iam. E a família, não sei o que, os leões comeram domingo passado, você não ficou sabendo? Se não houvesse essa liberdade da aflição da morte, como que esses primeiros cristãos teriam suportado essa perseguição? E como tantos outros cristãos hoje que são perseguidos no mundo têm suportado isso? É porque Cristo nos liberta da aflição do medo da morte. É por isso que os mártires cristãos iam para a morte cantando. Faziam isso porque estavam fundamentados na certeza da vida eterna. Caminharmos aí só para o fim desse slide, irmãos. Em Cristo nós somos libertos da separação com Deus. O texto de Romanos, Hebreus vai nos dizer que em Cristo nós somos reconciliados com o Pai. Havia uma separação, nosso pecado fazia uma separação, e Cristo pagando, Ele nos reconciliou, ao ponto de sermos adotados como filhos. Você pode hoje, como sacerdote de Deus de Jesus, ter um livre acesso ao Pai, como nós pregamos a semana passada, falando de Hebreus capítulo 10. E Ele nos liberta do medo. 1 João vai dizer que o amor lança fora o medo. Pastor, tem pânico e medo. Peraí, você está confiando na sua própria vida, por isso você está com medo. Quando você confia nos seus próprios esforços, dá um medo lascado. Quando você olha para a vida na perspectiva puramente sua, você fala assim, meu Deus, eu que vou ser responsável por isso aqui. Não sei se tem filho, quando vai chegando na fase da adolescência, ele começa a tratar com dinheiro e com responsabilidade. Ele fala assim, o senhor paga isso na minha escola? É. Nossa, veio tanto de água esse mês? É isso aqui que o senhor paga de conta de luz? Mas quanto que eu tenho que ganhar então para eu casar? Eu não sei, filho. Quanto você tem que ganhar, eu não sei. Mas eu sei que o negócio é brabo. Mas confia no Senhor, porque Ele disse que nós não devemos viver ansiosos com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, de beber, com o que nos vestir. Deus vai te dar o necessário, você pode ficar tranquilo quanto a isso.
Agora, o necessário talvez é diferente da sua expectativa. E tem gente que entra em depressão e em pânico porque a expectativa dele está lá em cima. Por isso que o medo vem. Mas quando você coloca a expectativa naquilo que Deus vai te dar, e Ele diz que você não vai ter o suficiente, você vai ter, então tudo bem. Jesus não prometeu caviar, nem picanha. Pode ser uma banana que seja. Apesar que a banana está cara agora, né? Subiu pra caramba, né? Não sei. Pode ser o chuchu, então, vai. Mas o básico, abóbora. Pronto, tá na época. Então, pronto. Pronto, não tem problema. O suficiente você vai ter, meu amigo. Sempre Deus vai nos suprir. E é por isso que eu não preciso ter medo seu, aquele medo que acaba comigo, que me leva a ficar debaixo da cama. Não. Jesus me libertou disso. Ele é o meu Senhor e é Ele quem cuida de mim. E para terminar esse slide, Ele nos libertou da religiosidade. Eu não faço as coisas numa perspectiva cerimonial, de cumprimento litúrgico. Mas eu faço as coisas porque eu amo o Senhor, porque eu amo a casa do Senhor, porque eu amo servir ao Senhor. É engraçado que o ímpio chega para mim, não, mas você vai na igreja toda semana? Quarta à noite, domingo de manhã, domingo à noite, puxa vida, hein? Aí você pergunta, e você vai para o boteco quantos dias na semana? Você assiste jogo de futebol quantas vezes? Tá passando lá Pirapoca Futebol Clube com, sei lá, eu das contas. O bicho tá lá. E torce ainda. E quem que tá jogando? Não sei. Tô torcendo pro de azul. E aí você vem me perguntar quantas vezes eu venho na igreja? Quantos filmes você assistiu essa semana? Maratonei, não sei o quê. E quantos capítulos da Bíblia você leu? Aí você vem falar que... Peraí, cara. Depende da escravidão que você está vivendo. O cara ganha lá o saláriozinho que mal dá para os 30 dias dele. Aí ele fala assim, você dá dízimo? Dízimo não é mais para o Novo Testamento. Realmente, dízimo não é para o Novo Testamento. É tudo. Agora o Novo Testamento é tudo que você tem é de Deus. E aí, topa isso? Não, é melhor a gente ficar com o dízimo, não. Então tá bom, aí. Uma convenção aqui, vamos ficar com isso. Aí você dá onde? Tá. Quanto você paga no seu maço de cigarro? Naqueles pó de peito que você compra lá, que vem do Paraguai, que você está investindo, inclusive, no narcotráfico. Quanto você paga nele? 5. Quanto maço você fuma por dia? 2. 10 por dia? Vezes 30? 300. É seu dízimo para Satanás, miserável. Soma a cervejinha. Não, isso aqui não me bebe não, viu, pastor? Eu não sou escravo. O dia que eu quiser parar, eu paro. Então para, miserável. Mas não aguenta, porque está escravo. Aí lá, mas eu só tomo uma por dia. É uma long neck. É long neck, fala? Uma por dia. Quanto você paga nessa bendita aí? Olha lá, mais 5 por dia. Tá, põe na conta lá. Quanto que deu? 450. Aí toda sexta-feira eu vou no show. Não, ou então eu pago particular aqui os canais de conteúdo adulto. Você paga por fora aí? Quanto que é o plano que você paga por fora? Quem que dá dízimo aqui, meu amigo? Só que você dá para o seu Deus, que te escraviza. Essas práticas que te destroem, que acabam com a sua vida, com a sua família. Quem que é mais esperto aqui, Carol? Pode falar assim para ele. Quem que é mais esperto aqui? Só que ele não enxerga, porque ele não foi liberto em Cristo. Ele ainda está na escravidão da autoridade de Satanás. Cristo nos libertou. Nós podemos dizer não para aquilo que nos escraviza, que é contrário a Deus. Nós vivemos exclusivamente e intencionalmente para a glória daquele que nos salvou.
nada mais justo. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai continuar ainda tratando. E aí vamos ver que nós somos libertos para alguma coisa. E aí nós vamos referendar aí o que nós somos libertos para quê. Tudo bem?